Oi, galera! Falávamos no outro vídeo sobre atos de comunicação processual e eu contei para vocês que uma forma de prática de atos, até mais do que de comunicação processual, são uma modalidade para se compartilhar a prática de atos entre juízos, são as cartas. E disse lá que isso é meio dinossáurico, né? E que nós deveríamos abolir as cartas de vez, na medida em que o CPC de 2015 traz ferramentas fantásticas de cooperação jurídica, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Começando pela cooperação jurídica nacional, pessoal, nós temos dos artigos 67 a 69 uma série de previsões fantásticas para se possibilitar a prática compartilhada de atos entre juízos de competência diversa, inclusive entre juízos de competência material diversa, entre diversos ramos do Poder Judiciário. Isso vai aparecer no artigo 69, parágrafo 3º do CPC. São ferramentas fantásticas e que podem gerar a prática mais facilitada de atos entre juízos de comarcas ou mesmo de várias diversas, numa mesma comarca. Pode gerar a prática de atos de gestão judicial, na medida em que viabilizam uma gestão conjunta de casos que sejam, por exemplo, idênticos ou semelhantes. Enfim, nós temos aí uma série de ferramentas fantásticas para conseguirmos prestar uma tutela efetiva, eficiente. Hoje em dia, temos que nos preocupar com eficiência, né, gente? Temos aí inúmeros processos que atolam o Poder Judiciário. Vocês podem acessar o relatório Justiça em Números, que está disponibilizado no site do CNJ, para ter uma noção da quantidade de processos que nós temos no Brasil. Isso é muito complicado e há muitas ações que se repetem, sem que haja necessariamente uma gestão adequada. Será mesmo que uma ação que traga uma questão de direito ou de fato, que seja idêntica a outra em trâmite perante outro juízo, podem ser julgadas de forma tão desconexa? Será que, não sendo o caso de conexão, que pode ser que não seja o caso de conexão, é possível que em cada uma dessas ações seja analisada a questão de direito de forma diversa? Ou será que nós poderíamos pensar em ferramentas cooperativas para que os juízes que cuidam dessas duas ações possam, no mínimo, dialogar sobre essa questão de direito ou, quiçá, provocar aí uma decisão conjunta dessa questão. Nós temos então que começar a pensar nisso, e as ferramentas do artigo 67 a 69 nos ajudam a pensar, inclusive, nessa perspectiva de gestão de casos. Agora mesmo com a Covid, né? Nós temos um painel do CNJ que mostra centenas de milhares de ações, né? Nós temos aí mais de 182 mil ações propostas em razão da Covid, inclusive com ações que se repetem e que devem ser bem geridas para que a tutela seja bem prestada. Então, a ideia de gestão judicial tem que estar no radar do Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje tem que se preocupar, sempre teve, mas hoje ainda mais, tem que se preocupar com gestão. É por isso que essas ferramentas são tão importantes, tá? E o que nós temos ali no artigo 67 a 69? As ferramentas possíveis de gestão. Vocês verão que ali nós temos um rol que inclui, por exemplo, o auxílio direto, que nada mais é do que um pedido de apoio de um juiz para outro. Um juiz que precise realizar um ato citatório numa outra comarca. Um juiz que precise praticar um ato mais simples numa outra comarca. Ele poderia mandar uma carta precatória, toda burocratizada. Vocês já devem ter dado uma olhadinha lá no código e viram como ela tem requisitos, como é uma chatice esse negócio de carta precatória, né? Eu já tive que montar algumas nessa minha vida e não recomendo isso para ninguém. Mas ele não precisa, ele pode pedir auxílio direto para um juízo qualquer, por meio da forma que for mais adequada. Vejam que os atos de cooperação no CPC de 2015 não prevêem uma forma fixa. A ideia é justamente que haja forma livre para a prática desses atos. Claro que a forma eletrônica é muito melhor, muito mais facilitada, mas pode ser um e-mail, pode ser um ofício, pode ser um WhatsApp, por que não, né? Então nós temos aí inúmeras possibilidades da prática desses atos. Reunião a pensamento de processos, a possibilidade de se reunir processos por conexão, por afinidade, várias outras situações de reunião que vocês também já viram nas aulas de competência. Prestação de informações. Simplesmente um pedido de informações que um juízo precise realizar perante outro juízo. Coisa simples, por meio de auxílio direto, sem necessidade de burocratizar ou
Atos concertados entre juízos cooperantes, e aqui temos a ferramenta talvez mais interessante de todas essas. Enquanto as outras três são ferramentas mais simples de cooperação, a concertação de atos, vejam que a concertação com C, é concertação no sentido de compartilhar, é concerto mesmo, gente, como se fosse um concerto musical, não é? Uma vez eu fiz até vou disponibilizar para vocês o link da palestra que eu fiz na EMAP com o professor Cleiton Maranhão, querido, e ao final da minha fala, porque minha tese foi sobre isso, depois vocês vão ver lá no vídeo, nossa, passou algo super barulhento aqui, o professor Cleiton falou, nossa, você ficou falando em concertação, fiquei imaginando um concerto musical, um tá com o violino, o outro tá com o piano, e por aí vai, né? E essa é a ideia mesmo, né? A prática compartilhada de atos. Os atos concertados entre juízos cooperantes, então, diferentemente das outras três formas de cooperação, são voltados à prática de atos mais sofisticados entre os juízos, que envolvam realmente um compartilhamento, uma prática conjunta de atos, os juízos se coordenando, cooperando, se ajudando para a prática de atos, e não só um pedidinho de ajuda, né? Por exemplo, como acontece, por exemplo, lá no caso do auxílio direto. E aí a concertação de atos vai aparecer lá no parágrafo 2º do artigo 69 e pode envolver a prática de citação, intimação ou notificação de ato. Então vejam que a concertação serve inclusive para a realização de uma citação. Coloquei para vocês um caso para a gente discutir, para a gente pensar, né, o último exercício da aula de hoje, para a gente pensar em possibilidades para uso da concertação para realização de citação. Não só um juiz pedindo para o outro citar o réu numa determinada comarca. Isso pode ser feito até por meio de auxílio direto, na minha concepção. A concertação aqui fica para coisas mais sofisticadas. E daqui a pouquinho vamos discutir juntos isso. Obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimentos. Além de ser possível produzir a prova em outra comarca, também, por que não, produzir coletivamente uma prova. O vídeo que eu coloquei para vocês, para quem quiser, né, embora não seja o tema da aula, vai tratar disso. E a tese que eu coloquei para vocês também, inclusive destaquei um trechinho de cooperação para vocês lerem, também versa sobre a possibilidade de coletivização da prova por meio da concertação. Fatos que se repetem em várias ações, ao invés de serem objeto de uma prova só em cada uma dessas ações, ser objeto de uma única prova de forma concertada por esses juízos. Efetivação de tutela provisória, uma tutela de urgência ou de evidência que tenha que ser cumprida numa outra comarca. Efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. Facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Centralização de processos repetitivos. Há quem defenda a possibilidade de, pela via da concertação, se reunir casos que se repetem para julgamento conjunto. O professor Fred defende isso, e um outro texto da aula de hoje é um pedacinho do livro do professor Fred, que saiu esse ano, sobre cooperação jurídica nacional, para vocês entenderem melhor a posição dele, que é muito mais flexível com relação à possibilidade de cooperação. E execução de decisão jurisdicional. Então vejam como há ali um arsenal de possibilidades, e é um rol que nem é taxativo, é possível pensar em outras formas para a prática de cooperação, para facilitar a prática compartilhada entre juízos. Eu coloquei para vocês uma lista de algumas possibilidades nos exercícios de hoje, no último exercício, justamente para a gente pensar, será que dá para usar a ferramenta de cooperação para isso, para esse ato processual? E qual seria a melhor ferramenta para esse ato processual? Vamos pensar juntos depois no Collaborate sobre esses exercícios específicos. Seja como for, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que não há motivo hoje para a prática burocratizada de atos, e não há motivo para que nós não apliquemos essas formas de cooperação num ambiente de gestão de casos, para que juízes não decidam isoladamente determinadas questões. Também coloquei exercícios sobre isso para nós podermos pensar melhor, ok? O CNJ, inclusive, já regulamentava isso por meio de uma recomendação, muito antes do CPC de 2015 trazer isso como previsto no código. Essa recomendação do CNJ, a recomendação 38 do CNJ, já trazia várias dessas ferramentas. O CPC, inclusive, acaba reproduzindo várias dessas ferramentas que estão lá. E o CNJ cria órgãos que vão gerir a cooperação nacional, juízes de cooperação, núcleos de cooperação no âmbito de cada tribunal, de cada estado e também das regiões, e comitês
executivos estaduais e nacionais relativos à cooperação. Os juízes de cooperação têm por função aproximar os juízes que queiram cooperar. Então, se um juiz de uma determinada comarca quer praticar um ato concertado com juízes de outra comarca, ele pode acionar o juiz de cooperação do seu estado e o CNJ nomeia esses juízes de cooperação, está lá no site do CNJ quem eles são, para que esse juiz de cooperação bote esses juízes para dialogar, eventualmente oportunize que outros juízes participem da prática concertada de atos. Vejam como isso é interessante, tá? Então temos toda uma estrutura voltada a isso. Não há por que não botarmos isso em prática, não fazermos isso acontecer, né? Essa prática concertada de atos realmente, cooperativa de atos, realmente precisa acontecer para que nós possamos ter aí um processo mais eficiente à luz de várias garantias também fundamentais do processo, efetividade da tutela e etc. Ok, pessoal? Também temos a possibilidade de cooperação jurídica internacional, ali no artigo 26 e 27 do CPC. Vocês verão que esse artigo traz uma série de garantias que devem ser observadas para isso. É possível que haja previsão em tratado para que a cooperação jurídica internacional aconteça ou com base em mera reciprocidade, que sequer é necessária quando se trata de uma sentença estrangeira a ser homologada. Uma sentença estrangeira, para ser executada no Brasil, precisa ser homologada pelo STJ, e essa homologação sequer depende de reciprocidade, também não deixa de ser um ato de cooperação nacional, ok? O que pode ser objeto de cooperação internacional? Basicamente, tudo aquilo que pode ser objeto de cooperação nacional. O artigo 27 vai nos dizer: citação, intimação e notificação judicial, extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida de urgência, assistência jurídica internacional, qualquer outra medida judicial e extrajudicial que não seja proibida pela lei brasileira. Claro que a prática de nenhum ato poderá ser realizado no Brasil a pedido de uma autoridade estrangeira se aquilo violar leis, previsões nacionais, né? Então, tudo aquilo que é vedado no Brasil não vai poder ser objeto da prática desses atos, ok? Mas aqui também nós temos uma importante ferramenta para a efetividade da prática dos atos processuais, ok? Deixo aqui essa provocação. Vocês têm ali um pedacinho da minha tese em que falo disso, um pedacinho do livro do professor Fred em que ele fala disso, e depois discutiremos algumas possibilidades para a prática cooperativa de atos. Deixo essa provocação porque vocês, como futuros advogados, juízes, precisam aplicar esse tipo de ferramenta, gente. Não dá mais para nós ficarmos dentro do quadrado, né? Não dá mais para nós ficarmos presos a formas burocráticas da prática de atos, ou mesmo ignorarmos que hoje há um incentivo à prática compartilhada de atos, um incentivo à prática conjunta de atos pelos juízes. Os juízes têm que dialogar, os juízes têm que sair das suas ilhas, os juízes têm que sair das suas ilhas e dialogarem, e conversarem, e resolverem conjuntamente, praticarem conjuntamente uma série de atos para otimizar, melhorar a prestação jurisdicional, ok? Daqui a pouquinho falaremos melhor sobre isso. Anotem as dúvidas, venham para o Colab e daqui a pouquinho conversaremos. Um beijo!